Ouça agora uma palavra de esperança ao seu coração. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o programa Esperança em Cristo, programa da Igreja Batista da Esperança. Nós vamos agora meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu convido você que tem Bíblia, você possa abrir aí, se você estiver na sua casa ou num ambiente que dá para usar a tua Bíblia, para o Evangelho de João, capítulo 4. Nós iremos ler os versículos 31 a 34. Evangelho de João, capítulo 4, versos 31 a 34. Essa é a nossa leitura de hoje. A palavra do Senhor, então, diz assim: E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, come. Ele, porém, lhe disse: Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Queridos, o contexto anterior a esse texto que eu acabei de ler fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana, ou vice-versa, do encontro da mulher samaritana com Jesus. Jesus, ele nasceu na Judéia, mas ele cresceu e viveu boa parte da sua vida na Galileia. O interessante é que quando Jesus ele se manifesta aproximadamente aos 30 anos de idade, quando ele é batizado por João no Rio Jordão, esses 3 anos dos 30 aos 33 anos de idade foi quando Jesus morreu. Jesus, durante esses 3 anos, ele passou basicamente andando da Judéia para Galileia. Esse percurso que é de aproximadamente 120 quilômetros. E Jesus ele ficava a todo tempo, saía da Judéia, ia para Galileia e vice-versa. E aí, em uma dessas viagens, Jesus encontra a mulher samaritana. Nós não iremos entrar em detalhes nesse encontro, mas o certo é que Jesus ele ganha aquela mulher para Cristo, para ele, para o seu reino. E ele então evangeliza também aquele povoado ali de Samaria. Muitos entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Quando os discípulos que haviam ido comprar comida chegam, Jesus já tinha tido um encontro com a mulher samaritana. Então os discípulos oferecem comida para Jesus, como no verso 31 e 32, eles dizem: Senhor, come. Jesus não queria comer. E eles até chegaram a indagar, a falar uns aos outros, dizendo: eu acho que nesse período que nós estávamos na cidade comprando comida, alguém trouxe alguma coisa para Jesus comer. E aí no verso 32, né, Jesus diz: porém Jesus lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. O tema do nosso devocional hoje é comida, algo vital para a vida. Comida, algo vital para a vida, algo fundamental para a nossa sobrevivência. Por falta de comida, os homens fazem o que for preciso para obtê-las. Nós não iremos ler esse texto de Gênesis 25, 27 a 34, mas nesse texto fala que Esaú
troca o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Então, por causa de comida, homens fazem loucuras. Trocar uma bênção que era o direito de primogenitura. Nós não vamos detalhar aqui o que esse direito consistia, mas era coisas boas. Trocar essa bênção por um prato de comida, para provar que realmente a comida é algo fundamental, é algo vital para a vida. A falta de comida causa ansiedade. Mateus capítulo 6, verso 25. A palavra diz assim, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestiário? Então, por falta de comida, os homens caem em ansiedade. Existem aqueles que trabalham apenas por um prato de comida. Nas grandes cidades, as pessoas chegam famintas nos restaurantes e dizem: eu quero comer e eu posso lavar a louça. Eu posso trabalhar para você apenas por um prato de comida. Se você está ouvindo a nossa programação agora e você tem comida na sua casa, agradeça a Deus. Porque nesse momento muitos estão quase desfalecendo por falta de comida. Por falta de comida, as pessoas trabalham apenas por uma refeição. Outros chegam a roubar para comer e para justificar-se, porque não há justificativa para o roubo, eles dizem: eu roubei porque eu estava com fome. Eu roubei porque eu estava com fome. Então, meus queridos, os discípulos ficaram preocupados com Jesus, insistiram para Jesus comer. E Jesus disse: olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E eles disseram: eu acho que alguém trouxe algo para Jesus comer, porque não é possível, porque ele estava com fome. Por isso nós fomos comprar comida na cidade. E agora ele não quer comer. Na verdade, Jesus queria trazer ali um grande ensinamento. No verso 34, ele declara para os discípulos esse ensinamento que ele trouxe para os discípulos nesta ocasião e hoje para nós. O verso 34 ele diz: e Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, aquilo que eu tenho por mais importante, aquilo que é prioridade para mim, Jesus diz, é fazer a vontade daquele que me enviou, do Pai, e realizar a sua obra. Esta é a minha comida. É nisso que eu coloco toda a minha energia, toda a minha força. É nisto que eu gastarei e derramarei todo o meu suor. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em João 17,4, nós observamos um relato de Jesus já quase no final da sua vida, horas antes de morrer.
Ele diz em João 17, verso 4, ele diz: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes para fazer. Então Jesus aqui, ele declara que ele realmente cumpriu cabalmente o seu ministério. Ele glorificou a Deus fazendo aquilo que Deus havia designado para ele fazer. Meu amado, você quer glorificar a Deus? Faça, cumpra o propósito de Deus para a sua vida, e você com certeza glorificará o Senhor. Eu sei que é difícil, meu querido. Eu sei que não é fácil servir a Deus. A luta é grande, mas não desista, meu amado. Glorifica a Deus. Faça a vontade do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Meu amado, que obra foi essa que Jesus veio fazer? Porque ele diz no verso 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que obra foi essa que Jesus veio fazer? Sabe qual foi essa obra? Ele veio aqui nessa terra, tomou forma humana, viveu uma vida perfeita, e no final dela, aos 33 anos de idade, ele morreu por nós pecadores. Esta foi a grande obra que Jesus veio fazer nesta terra. Essa foi a grande obra. Morrer por nós pecadores. Morrer não por morrer, mas morrer com um propósito de que através da sua morte ele pudesse nos dar vida. E ele pode te dar a vida eterna, porque foi ele que morreu para pagar os teus pecados. Portanto, meu querido, para nós fecharmos o nosso devocional dessa tarde, pare de pensar só no aqui e agora. Pare de pensar só no físico. Pense um pouco também no espiritual. Você acha que Jesus não estava com fome quando os discípulos chegaram com comida para ele? Mas ele aproveitou aquela oportunidade para mostrar para os discípulos que a vida não é só aqui e agora, que a vida não é só pensar no físico, no material, mas também pensar no espiritual. Pare de pensar só no aqui e agora. Agora, os nossos últimos textos, João 6, 26 e 27. Evangelho de João, capítulo 6, versos 26 e 27. A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então, Jesus mais uma vez diz aqui para nós: trabalhe pela comida que persiste, pela vida eterna. Não pense só no aqui e agora. Para você que já é um crente e está ouvindo o nosso programa, a palavra final para você é: Deus quer que você tenha fome de fazer a obra dele. E para você que ainda não é um crente em Jesus Cristo, há uma obra que você pode fazer para Deus hoje. Versos 28 e 29 do Evangelho de João, capítulo 6, diz: disseram-lhe: o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, para você que ainda não é um crente em Jesus Cristo,
Deus quer que você creia no seu Filho amado, aquele que Ele enviou a essa terra para morrer na cruz do Calvário, para pagar os meus e os teus pecados. Que Deus abençoe você com essa palavra.